Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Esse então vai ser, né, depois daquele capítulo piloto, onde eu e o Vini falamos a respeito do que é o projeto Agoratec, a gente está com o nosso primeiro convidado. Né? Então, relembrando, eu sou o professor Daniel Panhussá, tenho comigo aqui o Vini, né? E nós somos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentro desse projeto de extensão que nós chamamos de Agoratec. E como primeiro convidado, né, a gente está trazendo aqui também um colega nosso, né, e além de tudo também meu amigo, né, posso assim chamá-lo, né, o professor José Alberto Azambuja, professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a ideia é a gente conversar um pouquinho, né, sobre método de engenharia, mas não só isso, né, que nem a gente estava falando aqui, né, a ideia é o ponto inicial, que é algo que o Azambuja gosta de falar e gosta de trabalhar, mas dentro da ideia do projeto é falar sobre ciência em geral. A gente falou, né, de teorias, né, coisas que a gente estava conversando aqui, né. Não sei, Vini, tu quer dar uma primeira fala antes da gente agradecer e passar a palavra para o Azambuja? Acho que, embora o foco seja aqui, seja a engenharia, muito do que a gente até estava conversando previamente também atende a áreas projetuais, né? Ou seja, onde tem uma questão de um projeto, um problema a resolver, e eu tenho que antecipar certas coisas, a engenharia atua nisso, a computação, a arquitetura, diversas áreas científicas trabalham usando a ciência, às vezes, sem se tocar que está usando, está vendo alguma coisa com relação à ciência. E acho que vem bem a calhar essa situação, todo o trabalho que o professor Azambuja tem feito. Então, quero passar a palavra para o Azambuja, agradecendo a oportunidade dele estar aqui conosco, né? E como eu falei, né, assim, a ideia, esse aqui é quase um podcast, né? Então, assim, a ideia é a gente conversar, né? A gente não ter amarras, né, nos nossos assuntos aqui. Então, te agradeço, Azambuja, por estar aqui conosco nesse dia de hoje. Bom, então, em primeiro lugar, acho que eu que agradeço o convite, fico honrado de ser o primeiro, então, entrevistado por vocês aí, fantástico, muito obrigado mesmo pelo convite. E nós vamos falar sobre uma coisa que eu sou apaixonado, né? Que é o desenvolvimento de soluções em engenharia. E, evidentemente, quando a gente fala em engenharia, né, é porque é a minha área de trabalho, mas a gente pode imaginar que soluções podem ser desenvolvidas por esse método em outras áreas também. Embora haja diferenças de metodologia, por exemplo, arquitetura, design, etc., e depois a gente pode até ver quais são as diferenças, de onde é que estão as similaridades também. Tá? Mas, fundamentalmente, é isso. Né? É um método de desenvolvimento de soluções em engenharia. Tá? Eu gosto de dizer, a gente estava comentando aqui antes da gravação também, né? O Azambuja se define como um filósofo da engenharia, né? E eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem, a gente gosta, né, de conversar, Azambuja. A gente tem, às vezes, passa horas, né, sentados conversando sobre coisas relacionadas a soluções de engenharia, né? E eu acho que, até antes da gente entrar no assunto em específico, e aí bem aberto, né? Eu acho muito legal, assim, Azambuja, até a tua própria história de vida, né, assim, de formação, né, porque tu foste professor universitário, por uma tomada de decisão tua, tu saiu, né, foi trabalhar no mercado, retornou agora, né, então, conta talvez até rapidamente, assim, essa tua jornada até aqui, né, como tu chegou a estar aqui nesse patamar como tu está aí conosco. Então, eu, na verdade, uma vez formado, eu já estava trabalhando aqui no NORI, voltei como estagiário, depois me formei e continuei trabalhando como pesquisador no NORI. E depois de 6 meses, fui para o Canadá fazer um mestrado no Canadá, em Montreal, na Concord University. Voltei, aí quando eu voltei, o pessoal disse assim, mulher, esse mestrado já não está mais sendo suficiente, nós vamos doutorado. Não me avisaram antes, porque eu poderia ter feito já emendado de alguma maneira. Claro. Tá. Mas aí, em 83, fui fazer meu doutorado no UCLA. Né? Fiquei lá 3 anos e voltei para fazer a tese aqui. Tá? E aí me instalaram para dar aulas na graduação, tá? Em 86. E aí eu dei um pouco de aula, tá? Mas aí, questões minhas, pessoais, tá? Eu fiquei, a
universidade, eu não estava ainda preparado para dar aula, para a universidade, para essa responsabilidade. Né? E aí eu resolvi sair do mercado. Tá? E aí eu saí do mercado, também a tese se cancelou, porque não tinha mais sentido, né? Eu um doutorado, um mestrado no mercado. Né? E trabalhei no mercado por 20 anos. Mas o interessante é o seguinte, eu trabalhei em áreas, eu não saí da universidade como engenheiro civil e entrei na vida prática, digamos assim, né, profissional, como engenheiro civil. Então eu trabalhei em refrigeração, de ar-condicionado, eu trabalhei também em construções, né, construções metálicas, pavimentação, etc. Trabalhei em engenharia termodinâmica, né, em vários processos. Trabalhei também em sistemas de controle de automação. Né? Então, trabalhei em várias áreas. Tá? Trabalhei com engenharia química, montei para Ipiranga uma fábrica de processamento de cera, polietileno, que saía aqui do polo. Tá? Então, muitas coisas diferentes, em muitas áreas diferentes. Tá? Eu fui tendo essa visão, e aí nesse tem a antiga Sanville, depois virou Santista, etc. Foi uma universidade também, que eu aprendi muita coisa lá, tinha muita coisa. E aí eu fui tendo essa visão de engenharia, que não era só de engenharia civil. Tá? Você tem uma visão um pouco maior. Bom, e aí, no fim das contas, resumindo, tá? Eu vendi uma patente, né? Uma tecnologia de sabão em pó para uma empresa. A empresa pagou uns anos, depois não pagou mais. Eu estava vivendo daquela renda, né? E um dia o professor Boninho me encontra na rua e disse assim, e a Zambuja, o que está fazendo? Eu estava correndo, né? Na rua e estava... E eu não estou fazendo nada. Pô, você não está fazendo nada, então passa o Nória e vamos conversar, né? E a partir dali, eu que nunca imaginei voltar para o Nória, voltei para o Nória. Eu queria fazer algumas coisas nas pesquisas dele. Depois, quer saber, eu vou fazer um doutorado de novo, tá? Aqui um segundo doutorado. Foi a época que aí eu e o Azambuja nos conhecemos. Né? Exatamente. Tá? E aí, quando eu estava terminando o doutorado, o pessoal da Rita me convidou, me entrevistou para montar o curso de engenharia ambiental lá na Rita. Tá? Eu achei interessante, mas tinha vários candidatos, escolhi uma outra pessoa, mas ele, lá o coordenador, assim, não quer dar aula aqui na Rita? Ué, posso dar? Estou terminando o doutorado, não tem nada para fazer. E aí fui lá dar aula na Rita. Tá? Aí, estava lá quase 5 anos já, e uma colega nossa, a professora Luciana, disse, puxa, abriu uma vaga aqui no Nória, não quer fazer o concurso? Não, não vou fazer. Tá? Não, tem, faz, insistiu. E eu acabei, tá bom, uma semana antes de fazer o concurso. E eu vou fazer esse nosso, tá? E a minha esposa nunca ficou satisfeita, né, de eu ter saído da luz em primeiro lugar, porque senão ela ficou feliz da vida que eu estava retornando. Tá? Possivelmente, né? Não provavelmente, mas possivelmente, porque eu ia fazer o concurso ainda. Tá? Claro. Mas aí eu passei no concurso. E entrei em 2017 na luz, tá? Uma coisa que eu jamais digo como belisca, né, cara? Eu acho a história, eu pedi para ele contar nesse preâmbulo, assim, porque eu acho fantástico, né? Assim, a história de quem foi, voltou e veio de novo, sabe? Provavelmente muito dessa visão que ele teve em diversas áreas da engenharia contribuiu para todo o conceito, essa ideia da teoria que ele montou, do modelo que foi do método. Então, que me dá até um gancho para justamente a gente começar a falar um pouquinho do motivo para o Azambuja ter vindo conversar conosco aqui, porque a gente discute muito, né, assim, essa questão de nós que formamos, né, assim, nós estamos lá no curso de interdisciplinar em ciência e tecnologia, mas também no curso de engenharia de serviços, né, o Azambuja num curso de engenharia civil, mas a gente forma engenheiros, né, e a gente entender o que significa formar um engenheiro, às vezes é uma coisa complexa, né? Então, assim, porque se existem diversas atividades profissionais, diversos cursos que compartilham de um mesmo conceito, o que de fato é compartilhado? O que é comum? O que é comum que leva a gente não ser um administrador de serviços, mas um engenheiro de serviços, né? Um engenheiro civil e não um construtor civil, né?
Então, eu acho que é interessante, eu queria que tu falasse um pouco justamente sobre isso, Zambuja, assim, essa ideia da formação do engenheiro como um método mesmo, né? Eu acho que o engenheiro, na verdade, tem que dizer assim, bom, nós temos que formar, e as crianças, a gente tem que moldar o cérebro das crianças, né? Com as sinapses corretas para ele ser um engenheiro, ou seja, ele tem que pensar como engenheiro, a gente tem que transformar fisicamente aquele cérebro para ter as sinapses, né, reforçadas, aquelas sinapses corretas. Que sinapses são essas? Tá? Então, o engenheiro tem algumas características que são importantes para ele. E as características têm tudo a ver com o que a gente chama de engenheiro, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é que o engenheiro vai trabalhar naquelas áreas, tá, com aquelas coisas em que está muito claro que existe um valor, uma função valor-utilidade. O que é uma função valor-utilidade? É aquela função que pode ser otimizada, tá? Mas aquela função que não vai, onde não vai entrar diretamente na função, tá, questões de valor. Então, por exemplo, valores éticos, valores estéticos, valores culturais, né? Não podem entrar ali. Por quê? Porque eles não são otimizáveis. Né? Por exemplo, esteticamente, tem um gosto, tem um gosto, tem outro gosto. Como é que eu vou otimizar isso aí? Tá? Então, não tem como. Agora, se eu disser assim, eu vou construir um prédio e vou calcular para usar a menor quantidade possível de concreto armado, de aço, sei lá o que for. Tá? Isso é otimizável. Por quê? E aquele prédio tem uma função, valor, utilidade. Tá? Então, primeiramente é isso. Tá? O engenheiro, ele trabalha com isso e ele, então, o que ele faz? Muitas vezes o projeto não é do engenheiro. Tá? A ideia não é do engenheiro, por exemplo, o arquiteto ou o designer. Né? Ele faz o projeto. Né? O que o engenheiro faz? Ele otimiza o projeto. Então, muitas vezes, os engenheiros acham que fazem o projeto estrutural, mas quem fez o projeto estrutural foi o arquiteto. Ele fez o lançamento, que ele imaginou que fossem pilares, e as vigas, etc. O engenheiro vai otimizar. Mas ele não fez o projeto, ele otimizou o projeto, é diferente. Tá? Então, essa é uma característica fundamental do engenheiro. E quando tiver essa ideia de otimização, é porque tu tens coisas que não têm valor, não são valorativas, não têm um significado valorativo, não tem um significado ético, moral, cultural, etc. Bom, não significa que o engenheiro não tem que utilizar o que a sociedade diz que é um valor. Então, por exemplo, eu vou dimensionar uma estrutura. Tá? Nessa estrutura, bom, até onde eu otimizo. Tá? Porque quanto mais eu otimizar, maior o risco daquela estrutura cair. Certo? Então, até onde eu sei que se eu otimizar demais, maior o risco. Mas se eu otimizar de menos, para menos estruturas caírem, todas as estruturas vão pagar o pato. Assim, todas as estruturas vão ter que ficar mais caras porque elas vão estar com maior, a gente chama de coeficiente de segurança. Tá? Então, como lidar com isso? A sociedade tem que informar o engenheiro tem que avisar a sociedade, olha, estou usando esse valor aqui, vocês aceitam? Tá? Porque não é otimizável. Tá? O valor de uma vida humana não é otimizável. E isso até me permite, né, Zambuja, é fruto de algumas das discussões que a gente tem, né, quando a gente conversa a respeito disso, né, e o Vini que está se agregando aqui, devendo, talvez pela primeira vez, essa conversa minha da Zambuja, que eu digo, isso é uma coisa, e até para a audiência é importante, né, eu acho fundamental entender o que a Zambuja está querendo dizer com isso. Né? Assim, não quer dizer que no processo de formação de um profissional de engenharia, né, ele não tenha que ter certas ferramentas que não são necessariamente ferramentas de engenharia, são ferramentas sociais, culturais, de éticas, para o exercício da profissão dele. Né? E conhecimentos até interdisciplinares de outras áreas para poder fazer a atuação dele. Né? Entretanto, a parte que toca ao desenvolvimento de sistemas de engenharia é um conhecimento muito específico que exige uma metodologia, uma capacidade de raciocínio de engenharia. Um jeito de pensar. Um jeito de pensar. Eu acho que é isso, né, Zambuja? Exatamente. E tu mencionaste bem, tá? Vamos falar, por exemplo, da questão ética. Tá? Existe a ética, a ética do design, a ética do arquiteto, a ética do médico, a ética do advogado. Né? Então, cada profissão constrói a sua ética. Tá? O engenheiro tem aquela ética como uma referência para ele. Tá? Ele tem outras referências, tá? Culturais, estéticas, etc.
mas não é essa ética que vai ser o seu trabalho. Tá? Essa ética ele vai utilizar como uma coisa que ele propôs e a sociedade aceitou, tá? Explicitamente, tacitamente, tá? Ou a sociedade mesmo impôs, né? As leis, exatamente. Isso tem que acontecer aqui, eu tenho que ter essa situação, tenho que valorizar esse espaço, porque é histórico, nesse sentido. Exatamente. As leis, né? As leis também. O engenheiro ele não vai trabalhar com as leis, assim, mas ele vai, obviamente, lidar com leis e ele vai ter que, ao desenvolver a sua solução, ter as leis como uma referência. Tá certo? As leis, as normas, né? As INRs, o Ministério do Trabalho, etc. Então, ele vai, digamos assim, quase que sozinho até a fronteira do que a gente considera engenheiro, e a partir dali ele tem que dialogar com as outras pessoas da sociedade. Né? Ele não pode se isolar. Né? Tem uma... Como é que foi demarcado o Manhattan? Né? Eu sempre conto essa história que é muito interessante. Lá o Conselho de Nova York estava cansado, né, daquela desorganização toda na ilha de Manhattan, etc. O que fazer? Não chamaram agrimensores, não. Tu vai fazer aqui um plano que a gente vai implementar o plano. E ele, que era um engenheiro, não tinha agrimensões, fez exatamente isso. Tá? Ele fez um mapa da ilha, e ele fez um quadriculado, né, do qual ficou apenas uma via naquela Broadway, que era o antigo caminho do certo? E o resto tudo ficou quadriculado mesmo. Tá? Ele é tão engenheiro que botou Rua 1, Rua 2, Rua 3, Avenida 1, Avenida 2, Avenida 3. Tá? E aí, ele tentou implementar isso aí, mas ele foi xingado, perseguido, até a tira ele levou, tá? Não tenho acertado. Porque as pessoas não aceitavam, mas ele era um engenheiro. Ele simplesmente disse, não, essa é a minha função, essa é a minha tarefa, eu otimizei essa solução aqui e vou implementar. Entendeu? Então, isso hoje, obviamente, não é assim. Né? Hoje, obviamente, não é assim. Mas é interessante a gente entender que o engenheiro ele sempre tem que saber qual é a sua fronteira. Tá? E dentro dessa fronteira, ele realmente é quem dita as regras. Mas ele não pode achar que essa fronteira é impermeável ao resto. Tá? Ele tem que dialogar com ela. Exato. Porque senão, qualquer coisa que ele faça, está fadado de sucesso. Seria um sistema fechado? Exatamente. Exatamente. Isso aí, então, essa questão. Os sistemas de engenharia, quando fala são os ambientes. Tá? Esses ambientes são exatamente isso. Né? O que ele é informado pela sociedade, né? Que seja lá aquilo que ele vai desenvolver, né? Não seja uma coisa completamente maluca. Né? Então, a gente tem exemplos clássicos. Né? O exemplo daquele industrial americano que foi na Amazônia e implementou uma cidade, que é a cidade de Itaporracha, e que foi um fracasso absoluto. Né? Por quê? Porque ele achou que as condições ali são as mesmas condições, por exemplo, de Detroit, né? De Los Angeles, e obviamente não era. Tá? Então, ele esqueceu que da solução dele, que era uma solução de fábrica sensacional, né? Tinha um ambiente que ele não podia esquecer. Tá? E, obviamente, teve que buscar. Mas o que tu diria, assim, que pensando, né, nessa questão do método de engenharia, quais são os principais passos, a gente pode assim colocar, né? Sim. Ou os principais processos, ou os principais protocolos, ou qualquer um vai querer conceituar, para a gente atingir, né, um objetivo. Então, eu tenho lá um problema complexo, que tem uma série de restrições, e que eu sou demandado a solucionar. Né? O que eu preciso fazer para resolver esse problema complexo, mediante as restrições que eu tenho? Tá. Bom, primeiro, essas restrições são um pouco dessa questão aí dos ambientes, tá? Que ele vai ter que, ao desenvolver as soluções, a gente fala dos requisitos dos usuários, né? Que é uma parte das restrições, a outra é a questão das propriedades materiais, por exemplo, etc. Bom, mas, fundamentalmente, os passos, né, são, primeiro, tá? Tu tens que identificar uma situação insatisfatória. Tá? E aí, para ver se essa situação insatisfatória, usando termos
tem uma definição muito específica, tá? Mas a gente talvez não entre nisso. E tem que verificar se essa situação insatisfatória é uma situação problemática. Tá? O que quer dizer isso? Significa que ele não tem uma solução pronta, tá? Ou uma solução que existe, por exemplo, uma pessoa chega casada no serviço, tá? É uma situação insatisfatória. Né? Qual é a solução? O despertador. Então tem uma solução. Então ela não é uma situação problemática, né? Porque tem uma solução, certo? Basta implementar. Tá? Então a solução problemática é aquela situação insatisfatória que não tem uma solução, tá? Ou que a solução não é satisfatória. Ou não é óbvia. Não, sim, não existe, na verdade, ou se existe, ela é insatisfatória. Ele não sabe como resolver a questão, que ele não sabe bem exatamente o que ele quer e ele também não sabe exatamente o que ele vai conseguir. Tá? Então, deveria ser... Bom, também depende do porte, do tipo da complexidade do problema. Uma coisa é, vamos mandar um pessoal para Marte, né, que a gente tem que pensar questões médicas, sobrevivência, radiação, uma série de coisas. Outra pode ser a otimização quando eu não tenho todas as condições. Água potável na África. Né? Às vezes, alguns problemas vão ser uma otimização. Mas, às vezes, vai demandar vamos dizer, uma ideia, um sistema, um modelo mais aberto, mais complexo e talvez tenha que dividir. Sim, sim, sim. Essa é uma abordagem assim, que a gente faz muito, né? Que o problema é muito complexo, a gente vai dividir, tentar contar soluções específicas, depois a gente junta né? Aquela análise morfológica, etc. Ou outros sistemas também, tá? Mas, fundamentalmente, uma vez que eu identifiquei a situação problemática, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um problema. Tá? O que é criar um problema? Eu vou inventar um problema. O problema não existe ainda. O que eu digo quando eu digo inventar um problema? O que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu vou ter que explicitar o problema. Especificar o problema. Porque isso, as pessoas não é óbvio que a situação problemática não é verdade. Explicitar o problema, às vezes, é uma coisa muito difícil, muito complicada, porque cada um tem o seu problema na cabeça. Cada um tem uma visão da coisa. Codificar essa visão, mais ou menos, tá? Através da explicitação do problema, exatamente o que tu está buscando, exatamente o que tu está pensando, tá? O que tu quer, às vezes é muito difícil, às vezes é mais fácil, às vezes é muito difícil. Mas isso deixa muito mais claro algumas coisas que normalmente estavam fuzzy, né? E o nosso cérebro usa a lógica fuzzy o tempo inteiro, né? Para qualquer coisa. Então, aquela fase de explicitar não é absolutamente fundamental. Isso, qualquer livro de falar com o pessoal, eles vão te dizer isso. Tá? Mas fundamental. Explicita o teu problema. Porque senão não vai ser do choque. Tá? De repente vai derivar para uma coisa. Vou falar dentro de não, mas eu pensei que era uma coisa. Não é isso, cara, que eu estou querendo fazer, é outra coisa. Mas a gente já se caminhou, né, um monte. Então, essa etapa é fundamental. E depois aí vem a questão de como é que eu vou buscar a solução. Eu sempre tive uma cisma, né? Eu sempre disse, tem a tal da criatividade. Eu não falo da criatividade, porque é aquele estalo, né, aquela momento, né? Agora, né? Mas a gente não pode racionalizar isso. A gente não pode racionalizar isso. Eu fazia exercício, como é que eu vou pegar uma charada? Como é que eu vou pegar essa charada? Como é que eu vou resolver a charada logicamente? Tá? Racionalmente. Tá? Porque a charada precisa de um clique, né? Como é que eu faço isso racionalmente? Até onde eu vou racionalmente? Tá? Então, isso sempre é uma coisa que vários anos que incomodei o Boninho. Vamos pensar como é que faz isso. Né? O professor Boninho é um colega nosso aqui do NOI, quando ele falou do NOI também, né? Está aqui na camiseta, um núcleo orientado para a inovação da edificação. E o Boninho seria, inclusive, uma ótima conversa conosco aqui também. Boninho espetacular. Foi o que trouxe de volta para outros. E é um admirador do Carl Sagan também. Ele conversa muito a respeito, né? Depois disso. Exatamente. Tá?
Então, eu queria ver como é que se fazia isso. E aí comecei a pensar, né, como é que a gente resolve essa questão da racionalidade, tá, na criatividade. Essa é a questão, a racionalidade na criatividade. E aí eu desenvolvi um método que a gente conhece assim, tem o meu problema aqui, certo? Aí eu comecei a pensar, mas esse problema tem várias causas, certo? Mas que tipos de causas são essas? Ele, bom, processo. Eu comecei aí vem a teoria geral, né? Tem um produto e tem um processo, não comecei por aí, né? Tá? Mas o meu produto é composto de quê? É composto de constituição e forma. Aí vem da teoria. Constituição é o quê? Substâncias e estrutura interna. E forma é o quê? É geometria e escala. Essas são as características básicas. Né? O que mais que eu tenho? Tenho o uso, tenho a função. Né? Então, eu tenho 4 causas. O processo inicial, o produto, né? Produto material e produto formal, e tenho a questão funcional. Aí, não, mas eu já vi isso em algum lugar antes. E aí fui para Aristóteles, né? E Aristóteles tem as 4 causas. Tá? A causa primeira, a causa material, a causa formal e a causa última, por incrível que pareça. Então, casou todas. Né? E então, não. Aí o que se faz? Como é que é o processo? Tem um problema, busca aqui. Quais são as causas materiais? Quais são as causas do processo? Quais são as causas funcionais? E cada uma dessas causas aqui, quais são as causas? E dessas aqui. Então, eu expando para cá causas até 5 passos. Tá? Porque aqui já, eu uso uma palavra, minha mulher gosta muito disso, já degenera, ou seja, já não faz parte da engenharia. A causa é que a sociedade é injusta. Não tem nada a ver. Quer dizer, a engenharia não pode fazer mais nada desse respeito. A gente tem enquanto cidadãos, mas não é um problema de engenharia em si. Não, é de engenharia, né? Tu já cruzou a fronteira, então tem que parar. Tá? Consequências, mesma coisa. Às vezes a gente não avança as consequências, porque as consequências às vezes não te interessam absolutamente. Por exemplo, se isso acontecer, uma pessoa vai morrer. Bom, não me interessa contar a consequência, porque eu não quero que aconteça o problema, tá certo? Então eu fico só nas causas. Mas quando voltamos, por exemplo, que a gente é versado, né, Daniel? Porcelanato. Tá? Eu tento fazer o porcelanato mais homogêneo possível, mas há bastantes muda cor, né? De um lote para outro, exatamente. Peça para outra. Então, aí, como é que eu resolvo a consequência? Eu crio o lote. Então, o lote, o que é? É a solução, né, para a consequência. Resolvendo a consequência, eu resolvo o problema. Tá? Resolvendo uma das causas, eu tento resolver o meu problema original. Então, o meu problema original eu chamo de problema aparente. E o meu problema real é o meu problema que eu de fato resolvi. Ou, por exemplo, fazer lote, tá? Ou fazer alguma outra coisa aqui como causa. Tá? Então, como a gente fez na janela, por exemplo, e a janela tinha problemas de trinca, de manchamento, de fissura, de fixação. E a gente disse, o meu problema é que a janela é uma descontinuidade da parede. Tá? O que a gente fez? Vou fazer com que a janela seja uma continuidade da parede. Né? Então, a janela é uma parte especializada da parede. Né? E desenvolvemos a solução. E aí, quando resolvemos a causa, resolvemos o problema. Todos os problemas. De trinca, de fissura, de manchamento. Porque existe uma linha direta aqui. Se eu consigo resolver a causa, eu consigo o problema. Tá? Que é, inclusive, parte do trabalho de mestrado de uma colega nossa, né, da Laís. Então, quem estiver assistindo e ficou interessado, por exemplo, nessa parte, procurar o trabalho de mestrado da professora Laís Duquette, vai encontrar justamente o desenvolvimento desse componente. Né? Exatamente. Então, uma vez que eu tenho as causas, o que eu faço? Aí a gente continua, porque até agora foi racional. Eu não tenho nada de criatividade. Eu pego as causas e listo todas as causas. Então, aí já tiro desse ordenamento só um número ali que é indicativo, 1.2.3, por exemplo, 1.3. É para saber o que eu estou falando. Né? Listo todas elas, uma tabela, e do lado eu coloco, aliás, eu listo todas elas, converto elas em afirmativas
booleanos, ou seja, eu vou ter que usar todo, algum não, nenhum. Tá? E aí, eu faço a negação desse. Tá? Então, por exemplo, toda janela fissura. Tá? Então, alguma janela fissura aqui no lado. Tá? Então, qual é a negação disso? Nenhuma janela fissura. Tá? E aí eu faço essa negação, depois da negação eu faço uma afirmativa, em cima tem o mesmo valor da negação, tá? E a partir da afirmativa eu crio uma solução genérica adimensional, quer dizer, uma solução genérica adimensional, uma solução verbal. Tá? A partir dessa genérica adimensional eu faço uma solução específica adimensional, e a partir da solução específica adimensional eu faço uma solução gráfica adimensional. Por que é dimensional? Quando eu passar para o dimensional, eu estou otimizando. O dimensionamento é a otimização. Tá? Não somente dimensional, mas também especificando qual é exatamente o material. Então, dimensional para dizer assim, especificando o material, especificando o dimensionamento. Tá? São coisas... E tudo isso é parte do trabalho de engenharia que a gente está conversando. Exatamente. Então, o que a gente faz aqui? Tá? Quando tu chega na solução, quando tu chega na afirmativa depois da negação, até ali foi racional. Quando tu cria uma solução genérica dimensional, aí tem que ser criativo. Aí tem que ser criativo. Tá? E quando tu faz a solução específica, a dimensional também é um pouco criativo. Tá? Mas é um salto muito menor, tá? Do que aquele salto de, bom, eu tenho um problema de fissura, o que eu faço? Tá? Porque esse salto aqui é gigantesco, tá? Da criatividade. E aquele salto ali é um salto pequenininho. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a energia de ativação, né? Para mim, ideia. Tá certo? Reduzindo muito. Tá? Então, faço essa minha disciplina, né? E tenho saído resultados fantásticos. A criação é patenteada e não patenteada. Então, tu pode patentear, porque senão vou parar de patentear, né? Claro. Mas, e siga o processo deles, que é uma pequena parte da inovação. Tá? Depois tem toda a parte difícil que é botar no mercado e o mercado comprar. Tá? Mas o que cabe à engenharia é que atenda aquele problema, tá? De uma maneira melhor do que está sendo resolvido hoje. Maravilha. Não sei, Vini, assim, a gente está evoluindo no tempo, a gente ainda tem, né, mais uma pequena parte, mas não sei se tu quer entrar ainda dentro de algum ponto desse assunto, ou a gente propõe uma rápida mudança, que a gente falou, né, talvez também, falou que a gente estava conversando lá no início, né? Sim, acho que isso é interessante, né? Só que, se vocês me permitem, claro. Eu queria acrescentar o seguinte, isso aí. Então, esse método é aplicável na engenharia, mas ele é aplicável em outras áreas, por exemplo, no design, na arquitetura, etc. Bom, aí existem coisas que, até eu já falei um pouco, né, que separam um pouco isso aí. Tá? Então, na questão da criação, tá? Na questão do desafio, né, eu acho que sim. Tá? E tudo que tu fizeres, tá, vai envolver a questão do material, materialidade, tá? Da forma, tá certo? Da questão da funcionalidade, que chamam os programas de necessidades, né? Plano de necessidades. Plano de necessidades, né? E do processo também, que é o processo construtivo. Tá? Então, estão ali os quatro estão presentes aqui. Então, de novo, é a mesma coisa. O design é a mesma coisa, até mais próximo. Tá? Então, isso é a coisa similar, essa coisa que pode ser utilizada. Agora, é claro que quando o arquiteto fala, o designer fala, tá? Ele entra com outros elementos. Tá? Ele entra com elemento estético, por exemplo. Tá? O elemento funcional, às vezes, ele sacrifica a otimização. Tá? Não, mas em função de uma determinada estética de arquitetura. Uma estética ou de design, ou mesmo de uma funcionalidade melhor, tá? Ele vai sacrificar um jeito pela sua forma, né? Tá? Mas ele vai sacrificar em função. Por exemplo, eu quero um carro que acelere de 0 a 100 em 3 segundos. Tá bom, meu filho? Só que isso aí não é otimização. Porque o problema pode andar 5 km por hora na cidade. Tá? Então
tem várias coisas que vai dizer, pô, isso aqui não está otimizando, né? O que está otimizando aqui? Né? Entendi. Ou está otimizando uma pequena parte do todo, né? Mas o design tem isso, então ele arbitra o que pode ser utilizado e o que vai ser valorizado em detrimento de outras coisas. O engenheiro não faz isso, tá? O engenheiro, o designer tem que dizer para ele, eu quero aqui que me desenhe, que me diga qual é o chassi que eu tenho que usar aqui para existir os esforços daí. Agora, o tamanho do motor, o engenheiro, eu quero um motor de 1000 CVs aqui. Tá? 1000 HP. O engenheiro vai lá e vai fazer desse motor mais eficiente possível, com o menor peso possível, com o maior torque possível, ele vai tentar fazer. Agora, a decisão de ser de 1000 e não de 200, 300, assim, CV, não é de engenheiro. Claro. Uma curiosidade é que o design aqui na URGS ele é muito ligado à engenharia. Em outras universidades federais, a gente tem a Universidade Federal que é mais ligada às artes, ao teatro. Aqui nós estamos na escola de engenharia também. Acho que por isso que a gente tem esse trânsito. Então, exatamente. Nós estávamos conversando um pouquinho antes, alguns elementos comuns, gramática da forma, etc. Mas eu não me lembro, acho que a gente deveria conversar um pouquinho sobre o lado teórico também, a questão do sistema. Acho que sim. Acho que porque vai clarear muitos dos conceitos que o professor Azambu já colocou agora. Isso não vem de um processo que ele fez como se fosse um algoritmo. Tem uma teoria, tem uma base por trás, tem um conceito por trás, uma ideia por trás. Uma teoria geral de engenharia. Teoria geral de engenharia. Isso aí. Então, a gente pode falar, acho que nesse nosso terço final agora da conversa, um pouquinho a respeito disso. O que tu acha, Zambu? Sim. Nossa, porque eu sou apaixonado. Sendo um filósofo caído na engenharia, eu gosto, porque no meu conceito é o seguinte, o engenheiro avança, o filósofo recua. O engenheiro vai cada vez mais perto da solução final, do resultado final ali, né, o mais preciso, o mais prático possível. O filósofo vai recuando, né? Então, ele vai abstraindo. Né? Então, eu lido com a engenharia, mas eu estou indo para trás. Então, a teoria geral é isso, né? São muitos passos para trás. Eu não tenho como os princípios básicos da engenharia. Tá? Então, essa é a ideia. E essa teoria geral tem 4 partes, né? A primeira é linguagens, modelos e simulações, né? Esse trio de ferramentas básicas do engenheiro, que o engenheiro precisa entender, né? Com que ferramentas ele está lidando, como é que ele trabalha. Então, vou dar um exemplo. Meus alunos, uma disciplina, eles fazem projetos. E aí, eles fazem um projeto, olha isso, eu digo assim, não é o que o professor quer, é o que vocês querem. Vocês são senhores do projeto. Então, ali no projeto, vocês têm que colocar tudo o que vocês querem colocar e tudo que vocês precisam colocar para expressar a vontade de vocês. Tá? Porque se vocês não colocarem tudo o que vocês querem ali, tudo que precisam colocar para expressar completamente a vontade de vocês, deixando uma coisa de fora, alguém vai decidir por vocês. Expressar a vontade tem a ver com o aspecto linguagem. Linguagem. Você estava colocando agora. Exatamente. Tá? Então, quando a linguagem usando um estudo de linguagem gráfica, por exemplo, um projeto de uma casa. Tá? No meu caso, projeto de um telhado. Tá? Então, uma linguagem gráfica, tá? Uma linguagem numérica, portanto, matemática, e uma linguagem escrita. Tá? Então, escrita formal. Tudo bem. Eu tenho pelo menos 3 linguagens. Certo? Naquele. Só que eu não precisa acontecer exatamente como é que ele quer aquela junta no telhado. Né? Ele não mostrou no detalhe, alguém vai decidir. Eles vão fazer o telhado, o engenheiro aqui não me disse exatamente como é que vai ser, o engenheiro, né? Não me disse exatamente como é que ele quer essa junta. Bom, então eu vou fazer junta que eu sei fazer. Certo? Quem é que vai decidir isso? Bom, várias pessoas, né? Pode ser o construtor, pode ser o mestre, pode ser o carpinteiro. E pode ser o cara que está lá aprendendo a fazer carpintaria. Então, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa que é uma porcaria. Então, quando ele, naquele momento, ele é o senhor.
Naquele momento, ele é o senhor, ele tem todo o poder de decidir. Tá? Ele tem que usar esse poder. Tá? Exatamente para que não saia uma coisa não desejável. Tá? Não causar um problema. Exatamente. Então, essas coisas têm a ver com a questão de linguagem. Tá? Como é que ele entende? Né? Esse é um modelo. Tá? A linguagem se expressa em modelos puros ou modelos híbridos, né? Isso. Tá? Nesse caso que eu acabei de citar, o modelo misto. Tá? E como é que ele faz usar esse modelo? Ele simula, né, que aquela tesoura está no telhado para ter uma carga, para ter cargas, para ter ricos, para ter eles, né, para ter gente embaixo. Então ele está imaginando, né, ele está usando aquele modelo para simular uma situação de uso. Tá? Então, em cada coisa que o engenheiro vai fazer, ele precisa de vários modelos de simulação. Qualquer coisa que ele faça. Depois tem a questão do sistema geral, o sistema de engenharia. O que é um sistema de engenharia? O sistema de engenharia é um sistema que produz produtos de engenharia. Muito bem. E esse sistema de engenharia é um sistema que basicamente está ligado àquela ideia fundamental de eu vou produzir alguma coisa otimizando. Eu vou otimizar processos e vou otimizar produtos. Tá? E no sistema aí tem um pouco mais de complexidade, tem subsistemas, né? Interessantemente, o número de subsistemas é pequeno. Esses subsistemas operam, aí vou ter que entrar numa linguagem um pouquinho mais específica, tá? Através de operações de interação. Tá? E o que é interessante na engenharia é o seguinte, tá? Isso é uma coisa que eu estou trabalhando nisso, tá? Mas basicamente é o seguinte: toda vez que um engenheiro decide alguma coisa, tá? Ele está ou aumentando a entropia do sistema, ou mantendo a entropia do sistema igual, ou reduzindo a entropia do sistema, ou de uma parte do sistema. E existem consequências para isso. Certo? Então, tem as operações de interação e tem as funções. O que é a função? A função é aquilo que se deseja que o sistema faça. Tá? No caso do telhado, né? Por exemplo, no caso do meu sistema construtivo, eu estou lá no meu canteiro de obras, que é o meu sistema. O meu sistema posso ampliar também. Tem um livro muito interessante que é assim, definição de sistema. O que é um sistema? Tá? E eu quero dizer assim, sistema é tudo aquilo que se quer que seja um sistema. Tá? Sistema é tudo que se quer que seja um sistema. Não disse nada. Tá? Não, ele tem na mesma, né? Ele disse tudo. Porque o que ele te dá? Ele te dá um poder fantástico, né, para definir o que é um sistema e a partir dali trabalhar. Tá? Então, meu sistema pode ser o celular, meu sistema pode ser a capa do celular, meu sistema pode ser só esse botãozinho aqui. Não importa. Ou meu sistema pode ser essa sala inteira conosco aqui dentro, a mesa, o celular, as cadeiras, etc. Tá? Eu arbitro isso. Como é que eu arbitro? Eu modelo o sistema à minha volta. Tá? Bom, então esse sistema, os seus subsistemas, suas operações de interação, suas funções, tá? Ele trabalha no sentido de produzir um produto de engenharia. Tá? E digo, esse produto pode ser um produto, pode ser um processo também. Tá? E aí, por que eu digo que o produto de engenharia pode ser um processo? Porque eu posso, por exemplo, estar num projeto, tá? Em que eu estou desenvolvendo um processo de fabricação. Tá? Eu sou engenheiro, o meu produto, meu sistema de engenharia é a minha empresa de engenharia. Tá certo? É o meu sistema de engenharia. Eu estou produzindo um produto que é um processo de fabricação. Tá certo? Um processo químico, tá? Um processo mecânico, tá? Ou um processo de escavação de uma mina, não importa. Tá? As várias engenharias que a gente tem à nossa disposição como formação. Exatamente, mas eu posso lidar com o produto, com uma coisa física ou com o processo. Certo? E esse produto, tá? Ele é matéria, energia e informação. Matéria, energia e informação. Então, meu produto pode ser uma corrente elétrica. Tá? Corrente elétrica. Qual é o produto elétrico? Corrente, energia elétrica. Uma corrente elétrica. Deixar à disposição a possibilidade de usar para alguma outra atividade. Exatamente. E esse produto, tá? Ele contém informação, ele contém energia e informação. Tá?
corrente elétrica, uma corrente elétrica com uma certa voltagem, tá? Uma certa, por exemplo, se tem corrente alternada, né? Uma certa oscilação, determinada frequência, etc. Fico curioso saber qual é a informação. A informação é isso, tá? A informação é a frequência. Isso que tu está definindo como informação. As Exatamente. frequências, a parte do que diferencia a corrente de qualquer... Uma bateria também é corrente, tá? Só que é um outro tipo, tem um outro tipo de informação ali dentro, tá? Certo. E tanto ela é uma informação, existe informação codificada e não codificada, tá? E essa é uma informação, está passando no fio, informação não codificada, tá? Mas se eu escrever ali 127 volts, tá? 60 Hz, agora eu codifiquei aquela informação. Mas é a mesma informação só. Só que antes ela estava não codificada e agora ela passou a ser codificada. Claro. Esse motor aqui. E tem a matéria também, não? Se a bateria ou o fio. Nesse caso, sim, mas no caso da hidrelétrica, passa só a corrente, né? A matéria não é arrastada junto, certo? Graças a Deus. Espera-se que não, né? Tá? Exatamente, tá? Então, não, mas o elétrico é a matéria e passa, tá bom. Tá? Mas basicamente o que nós estamos falando agora é energia e informação. Então, cada sistema tem o seu produto. Tá? E aí, o sistema tem o seu produto, então o sistema tem o seu produto. A gente tem mais uns 10, 15 minutos. Tá bom. Esse sistema, tá, é, na verdade, um sistema com equipamento. Tá? Essa é uma das áreas que faz. Eu comecei a trabalhar com isso na década de 70. Na minha tese, a gente chamava tese de mestrado. E aí, em relação ao equipamento, tá? Mas basicamente assim, ó, nós temos 5, às vezes eu digo 5, às vezes eu digo 6, como está vindo na cabeça. 6 ou 5, tá? Funções básicas, tá? Que podem ser alocadas para o homem ou para o equipamento. Tá? O que é essa função básica? Tá? Lógico, pelas vezes, características desse sistema ou equipamento. Precisão, velocidade, força, tá? Planejamento, tá? E coordenação. Tá? Coordenação e avaliação. Tá? Muito bem. Eu tenho que distribuir isso aí para o homem e para o equipamento. Então, por exemplo, assim, não, vou deixar tudo com precisão, velocidade, força, coordenação, planejamento, vai ficar tudo com ar. Tá? Eu tenho aqui, eu tenho um artesão. Tá certo? Muito bem. Agora eu peguei uma régua. Tá? Eu peguei um gabarito. Tá? Muito bem. Aí se eu gabarito, eu furo aqui, depois eu faço tudo isso. Não, furo aqui. Velocidade, força, coordenação, tudo com o âmbito. Mas a precisão passou para o equipamento. Tá? E essa é a primeira coisa que faz ao transferir para o documento e tem resultados maravilhosos. Nós na construção civil não acreditamos nisso, mas é sensacional. Todos os outros engenharias usam isso na construção civil, tá? O cara faz a coisa. Aliás, tem uma empresa que eu não consigo falar, tá? Ela tem lá nos seus contratos, ela diz o seguinte, tá? Esse é um produto artesanal. Esse produto que estamos vendo é um produto artesanal. Portanto, pequenos desvios de alguns centímetros, né, no tamanho das paredes, ou na retidão das paredes, altura, não podem ser considerados erros, ou problemas, ou defeitos, tá? Porque esse é um produto artesanal. E supostamente ele tem esse tipo de desvio. No caso da precisão, ele trouxe a vantagem da padronização. Me ocorreu agora, lembrando de telhados, as telhas nas coxas dos escravos, e a partir do momento que começa a ter um gabarito e que eu posso medir e considerar aquilo que é aceitável ou não, eu tenho um padrão, e o padrão facilita muito a interoperabilidade, facilidade, uma série de coisas. Exatamente. A precisão está em tudo. Eu falei em precisão dimensional, tá? Tem precisão em termos de qualquer unidade que tu queiras. Precisão, tá? Então, precisão de hertz, precisão de voltagem, precisão de amperagem, precisão de o que tu quiser, certo? Enfim, tá? Tudo que tu conseguir colocar precisão no equipamento
tem uma vantagem. Tá? O homem não foi feito para dar precisão, basicamente isso. Não foi feito para isso. Tá? Então, quando tirar a pressão toda, botar no equipamento, tem vantagem. A segunda questão é a velocidade. Tá? No homem, a velocidade tem um determinado limite inicial e depois ele cansa, né? E aí, quando ele cansa, a velocidade vai diminuindo, o equipamento não cansa nunca. E a velocidade pode ser bem mais alta que a velocidade do homem. Então, a segunda coisa que se faz é passar a velocidade para o equipamento. Por exemplo, a furadeira. Tá? Porque tem aquelas pua, né? Tem a pua que vai fazer a velocidade, é o que o homem consegue dar, mas tem furadeira. Tá? Ou uma chave de fenda, né? Que tem um parafusar e tem a parafusadeira. Tá certo? Bom, mas, por exemplo, no caso da furadeira, a força ainda quem faz é o homem do furado. Agora, se tiver, por exemplo, um CNC que vai lá e fura, eu passei precisão, velocidade de força que ele está. Ele vai ter uma quantidade muito menor do que ele está produzindo. Tá? Mas ainda fica planejamento, coordenação e controle para o ser humano. Né? Então, hoje, tá? Nós estamos falando de indústria 4.0. Tá? Quando começou a questão, já na década de 70, 80, já começou o equipamento a trabalhar junto com o homem nessas áreas. Tá? Hoje, nós estamos idealizando uma situação em que o planejamento, um pouco mais a coordenação e o controle, já começa a passar por equipamento. As máquinas, o sistema todo que dialoga. Né? Então, aos pouquinhos, nós vamos migrando. Então, quanto mais avançado, né, o meu entorno, mais eu avanço em categorias. Já passando do homem para o equipamento. Tá? Existem algumas coisas que são só do homem. Tá? E jamais faço tudo. Né? Criatividade. A criatividade é uma delas. Tá? A tomada de decisão. Né? Então, sério. Porque a tomada de decisão das coisas, o ser humano tem a responsabilidade moral. E o equipamento não existe, não tem moral no equipamento. Esses dias o carro da Tesla está em alta velocidade, atropelou 2, matou 2. Tá? O ser humano jamais faria isso. Né? Se ele fizesse, normalmente ele sabia que tem implicações. Né? Agora, no caso da Tesla, quem é que vai responder na cadeia? Exatamente. Tá? Isso vai muito, né? A gente fez essa discussão, hoje até numa conversa recente, né? E quando ele fala, por exemplo, de indústria 4.0, eu lembro de um congresso científico que eu participei recentemente, onde o pessoal já estava falando muito da questão da indústria 5.0, onde o quinto seria justamente assim, o fator humano. Assim, ok, nós estamos outorgando uma série de tarefas ou de perspectivas para a máquina, mas quem se beneficia ou como o ser humano se beneficia com essa transferência? Que seria o 5. Né? Como que a gente vai transferir esse benefício para o ser humano e para a sociedade como um todo? Né? Então é uma discussão, claro, eu não vou abrir esse flanco aqui, porque certamente a gente teria mais de uma hora de conversa para isso. Né? Talvez até seja um outro tema, assim como essas tecnologias de inteligência artificial que estão... Sim, sem dúvida. Não, eu penso assim, né? A gente está chegando agora perto do limite do nosso horário, mas Vini, a gente tem muita coisa assim, no nosso entorno aqui, né, para trazer. Né? Então a gente tem colegas lá que estão no curso de educação e robótica, né? Então robótica educativa, espero não ter falado o nome errado, né? Mas que trabalham todos esses conceitos de ensino de robótica. Né? Então eu acho que assim, eu estou me lembrando agora também, né? Assim, existem alguns dilemas, né, nessa parte de robótica, assim, porque vai ensinar uma máquina. Quem ensina a máquina? O engenheiro ou o psicólogo? Né? Porque se eu estou ensinando ele, tentando fazer com que ele tenha tomadas de decisão dentro dessas fronteiras que a gente tem, talvez fosse um psicólogo que teria que ensinar. Porém, o psicólogo ele não tem as ferramentas de engenharia para dizer o que o cara tem que fazer, a máquina tem que fazer. Então, essa é uma discussão muito complexa para a gente fazer, né? Porque só o filósofo de direito faz o lado ético da coisa que sai dessa situação só da engenharia.
Uma outra dimensão. Eu acho que abre, inclusive, um plano para a gente trazer o próprio Zambuja novamente, se assim quiser, num outro momento, né, para a gente ampliar essa discussão, né? Porque eu acho que a gente veio para esse lado a partir de uma teoria geral de engenharia que a gente começou a discutir, né? Então, como que as consequências das tomadas de decisão e das coisas que a gente está fazendo me levam, né? É curioso que na computação, dentre os sistemas que existem, são sistemas de apoio à decisão. Apoio. Não vai decidir. Ele pode entregar possíveis cenários dentro das limitações que ele tem, pode ajudar a apoiar em certos tipos de decisão, às vezes numérica, alguma coisa quantitativa, mas eles não assumem a questão da tomada de decisão, se não acontece com o carro da casa. Né? Exatamente. A gente está chegando nessa fronteira, né? Porque a gente realmente tem que pensar nessa questão. Bom, e só para completar, eu deixei de falar muita coisa na teoria geral. Certamente, eu acho que isso dá um ensejo para a gente trazer o Zambuja novamente aqui. Mas a outra coisa que é interessante, as duas outras coisas que são fundamentais nessa questão que o homem retém, né? Ele certamente retém aquela ideia, né, de que alguma coisa não está certa. Você já passou pela sensação assim, alguma coisa que não está certa. Mas a gente normalmente o que a gente faz, né? A gente força a realidade naquela nossa ideia prévia, né? Para que não dá certo. Lá na frente a gente vai ver que não deu certo. A tentativa de ter controle, aquela expectativa de ainda ter algum controle. E de dizer, não, eu tenho uma ideia que isso vai acontecer, então isso aqui tem que casar ali de uma determinada maneira. A gente força. Depois, quando a gente se dá conta que aquilo não é verdade, a gente volta para trás, né? Agora faz sentido. Realmente, aquilo que eu estava. Então, você não tem isso, a máquina não tem isso. A máquina não tem isso, alguma coisa. Sabe? Então, perceber inconformidades ou discrepâncias, né, que não tem que ver com um grande volume, com Big Data, né, com um grande volume de dados, tá? Ou seja, uma única ocasião, porque vai ter uma discrepância. O ser humano tem essa capacidade. Sempre o ser humano vai ter. E a última coisa que é fundamental é ser humano. Certo? Porque, por mais que a máquina, que o humanoide fique parecido, etc., você sabe que é uma máquina. Tá certo? E é diferente a relação. Então, eu pego, por exemplo, a Alexa, cala a boca, Alexa. Jamais faria isso com o ser humano. Mas por quê? Porque sabe que não tem sentimento. Tu sabia que, inclusive, eu lembro uma reportagem que falou que as novas versões da Alexa já são ensinadas a responder questões de, assim, quando tu vê que ela está sendo, aspas, assediada, né? Então, assim, o padrão de comportamento que você está adotando não é legal, sabe? Tem pesquisa que tem muita gente que xinga a Alexa porque, assim, não, é uma pessoa, eu posso fazer o que eu quiser com ela, entendeu? Sim, mas mesmo assim, o seu padrão de comportamento não é um padrão adequado. E daí, então é uma máquina. Exato. Então não resolve. É mais educativo, né? Mas na prática a Alexa não vai continuar sendo submetida ao que a pessoa vai submeter, né? Continua sendo a Alexa, né? Aquela história do teste Turing, né? Ela não... Mesmo o chat GPT faz isso, né? Mesmo que ele passe o teste Turing, ainda assim, tá? Tu sabe, é uma máquina. Então, muda completamente a relação. Claro, porque a tua questão moral, a tua questão ética, né? Eu vou magoar um ser humano. Ele tem que... Espera-se, pelo menos, que a pessoa tenha isso. Tem gente que não está nem aí também. Mas, uma máquina que não tem sentimentos se torna irrelevante. Certo? E aí, realmente, isso é um problema que a gente vai ter que ver no futuro, né? Se as pessoas não vão começar a mudar o seu comportamento em função da máquina, exato. O que aconteceu, por exemplo, chats, as pessoas começaram a ficar agressivas. Exato. Porque eu não vou ver uma pessoa, posso ter o que eu quiser, entendeu? Então ficou um pouquinho dessa coisa. Essa invisibilidade da rede social, né?
Exatamente. Zambuja, Eu teria só uma pergunta. vamos lá que a gente está no limite do nosso tempo, mas... Se alguém quiser ler da teoria, onde é que está publicado, o que já foi publicado, Essa pergunta é boa, né? Pegar mais, ler mais, etc. Sem ser seu aluno e assistir às aulas. Tá. Digo um mortal comum aí fora. Tá. A teoria são, o que eu fiz? 4 pequenos livros, tá? Mais um livro do Melo, tá? Não está toda ela totalmente escrita, tá? Então, a de linguagem está escrita, com esse rapaz aqui, tá? A de modelo está escrita, eu tenho que dar uns acertos, tá? A de sistema está escrita, mas eu estou reescrevendo algumas coisas, tá? Enfim, nós estamos no processo, tá? É processo, né? Inclusive, eu tenho a intenção de publicar pela editora, tá? Até falei com a diretora da editora da URGS, tá? E aí, o prazo é maior do que esperado. Tem 4 meses, 2 anos. Tá? Mas tem um programa que é o programa de graduação ou de graduação, que é justamente por um pouquinho, 1 ano e meio antes, tá? Então, talvez a gente consiga encaixar aí. Mas enquanto isso não acontece, apostila. Eu não sei como a gente vai fazer diferente, porque a gente tem que disseminar isso aí, né? Mas eu não sei, também convidei o Daniel, convidei também as outras pessoas que já tinham estado, a Laís, a Doris e a Dani, né? Para participarem, né? Utilizarem, né? Melhorarem esses livros, porque às vezes eu falo de uma maneira muito hermética, né? E às vezes confusa. Então, sempre bom que outros olhem, que melhorem, etc. Bom, num intervalo de talvez 2 anos já tenhamos publicações aí. Espero que sim. Aliás, espero que sim, não. Sim, porque na verdade nós vamos É a intenção, né? Não, e a necessidade, porque nós vamos começar agora disciplinas que usam, né, a teoria geral para olhar os problemas externos e para entender, por exemplo, o sistema como um sistema de engenharia. Eles precisam dessa informação. Né? Extensão aqui da URGS. Extensão aqui da URGS. Dentro da nossa realidade aqui universitária. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, eu acho que a gente está, né? Fechamos um tempo bom, né? A ideia não é fazer aquele podcast comum que às vezes dá 5 horas, né? Então, talvez, assim, nós 3 aqui talvez fôssemos o ideal para fazer um podcast de 5 horas, mas a gente vai se limitar a essa 1h15, 1h20 que a gente está aqui até agora. Mas queria agradecer imensamente ao Zambuja, né, por ter participado. Eu acho que é uma primeira conversa que a gente está fazendo aqui. Eu acho que certamente a gente tem muito material e muito conteúdo para te trazer, eventualmente, em outras oportunidades. E eu queria muito, né, eu tinha sugerido o nome da Zambuja para o Vini, aqui, no nosso projeto, justamente pela necessidade da gente disseminar, começar a fazer essa disseminação desses conceitos. Né? A gente vai botar isso nas redes, então isso aqui vai acabar no YouTube, vai estar disponível para as pessoas acessarem, e eu acho que é fundamental a gente, assim, nosso papel, dentre os tantos papéis que a gente tem, é divulgar conhecimento, né? É disseminar conhecimento. Então, acho que não só para os nossos alunos, como para a sociedade como um todo. Então, esse é o objetivo. Né? Eu só gostaria de dizer uma coisa. Na teoria geral, ela é mais abstrata. Tá? Tem um autor, Peter Atkins, um físico inglês, que ele diz uma coisa que eu gosto muito, ele diz assim, power springs from abstraction. In science, power springs from abstraction. Então, ou seja, na ciência, o poder emana da abstração. Ou seja, quanto mais abstrato, mais genérico, né, o teu conceito, a tua forma, o teu princípio, mais poder eles trazem em termos de análise. Então, a teoria geral deve ser um pouco disso, para trazer para os alunos, né, esses conceitos gerais que ele pode usar em qualquer situação. Eles conseguem enxergar o todo. Eles enxergar só os fragmentos, né, que ele tem que compor na cabeça dele. Pode compor bem, às vezes pode compor bem bagunçado. Então, é interessante ter essa prateleira onde vai botar o livro, né? Pegar ali, né? Maravilha. É isso então, Vini. Acho que cumprimos. Quero agradecer então ao Zambuja mais uma vez e a gente se vê na próxima edição, na próxima gravação. Até a próxima.